Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um estudo no nosso canal Clamando no Deserto. Nesse momento eu gostaria de fazer um segundo estudo sobre o tema sacudidura, dessa vez enfatizando um pouco alguns dos estandartes ou alguns dos marcos, no sentido de aplicação do termo, né? Remover os marcos, enfatizando alguns problemas que a igreja tem enfrentado e que isso está relacionado com o aspecto da sacudidura na igreja. Espero que seja útil, que Deus nos abençoe. Logo mais nós iniciaremos com uma oração. Senhor Deus, nesse momento eu te peço que nos dê sabedoria para falar conforme a tua vontade e viver uma vida também conforme o teu amor e misericórdia e também na obediência à tua justiça. Que sejamos servos leais a ti, que possamos ter forças para persistir apesar de tudo que está acontecendo. Hoje e sempre te agradecemos, pedimos pelas tuas bênçãos e misericórdia sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou evitar fugir do PDF, né, porque são 45 slides, e eu gostaria de falar do início ao fim, fazer tudo num vídeo só. Que Deus nos abençoe. Agora vou então iniciar com o estudo. Ellen White, CPB, né, eventos finais, tema sacudidura. Então vamos lá. O que ela diz? Haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Bom, então ela fala da sacudidura, e quando ela se refere à sacudidura, ela fala: a palha precisa ser separada do trigo. Então ela diz: a palha e o trigo estão juntos, eles precisam se separar. Bom, tendo em mente que Ellen White também diz que igrejas inteiras com seus pastores se perderão, e obviamente nós vemos que na Bíblia nenhum grupo ficou incondicionalmente com seus líderes sempre andando de forma correta para com Deus, então é óbvio que não vai ser diferente com a igreja, não é? Então haverá em todos os aspectos, em todos os aspectos palha. Houve palha desde o começo do mundo e haverá palha até que Jesus volte. E essa palha, ela depende do comportamento de cada um. Então pode ser um membro leigo, pode ser um pastor, pode ser um diretor, pode ser qualquer pessoa. Então não tem como nós estabelecermos tal atitude de tal grupo está sendo correta ou está sendo errada. Não, nós temos que analisar a conformidade com a Bíblia. O que determina se uma pessoa é trigo e se uma pessoa é palha? É o quanto ela está disposta a ensinar e viver o que está na palavra. Se ela não está disposta a ensinar e viver isso, ela é palha. Se ela está disposta, ela é trigo. Sendo ela um membro leigo comum, um membro com cargo, sem cargo na igreja, seja um pastor, qualquer pessoa, né? Isso é o princípio bíblico, pelo qual nós temos que ler. Ao lermos Ellen White, né, ela também esclarece muito disso nos seus próprios livros, mas nós temos que lembrar que tudo está sujeito ao que está na Bíblia, não é? A liderança de uma igreja nunca teve um aval incondicional para fazer algo, mesmo que fosse errado, não é? Então, nós precisamos entender que precisamos ter maturidade ao enxergarmos falhas em níveis mais altos, entender que isso sempre aconteceu e não será diferente na nossa igreja, não é? E que nós precisamos lutar contra isso, independente de contra quem tenhamos que combater. Obviamente, quando eu falo combater, é combater na palavra, não combater fora da palavra. Combater no sentido de esclarecer dentro da palavra o que está acontecendo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Este precisamente é o tempo em que o genuíno será o mais forte. O verdadeiro, aquele que realmente quer buscar a Deus, será o mais forte. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. Então, por se multiplicar a vontade, a disposição em se transgredir a vontade de Deus, o amor está esfriando. Isso é o que o próprio Jesus havia falado. Ele está basicamente parafraseando o que Jesus disse. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Não é? Então, basicamente é isso. Estamos no tempo da sacudidura. Isso ela disse
lá no momento em que ela escreveu Testemunhos Seletos, volume 2. Ela já, obviamente, quando eu falo escreveu Testemunhos Seletos, é quando ela escreveu esse conteúdo que foi para o livro Testemunhos Seletos, né? Nesse momento, já estavam no tempo da sacudidura. Por quê? A sacudidura é um evento que ocorre sempre. Quando começou a sacudidura, basicamente? Começou lá no momento em que, por exemplo, Caim ouviu o testemunho positivo da palavra de Deus, do próprio Deus e do seu irmão, que buscava fazer a vontade de Deus, e para calar o seu irmão, para calar a voz do seu irmão, ele projeta a sua ira, que ele estava com raiva de Deus, não foi o irmão dele que negou, que não se agradou da oferta dele. Então ele estava com raiva de Deus, projetou isso contra seu irmão. Ali nós temos a sacudidura. Ali nós temos Abel dando positivo testemunho das Escrituras e Caim fazendo o possível para o calar, até o momento em que acabou assassinando seu próprio irmão, não é? O tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem a seus mandamentos por palavra e ação. Então Deus não vai desculpar aquele que conhece a verdade se ele não vive aquilo que ele conhece. Aqui, Amós 9, de 8 a 15 diz: Eis que os olhos de Deus estão contra este reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então perceba aqui que não se está delimitando quem vai fazer e quem vai cair e quem vai deixar de cair. Deus fala, vai se sacudir para preservar os sinceros. E os insinceros, independente de quem sejam, vão cair. Todos os pecadores do meu povo morrerão a espada, os que dizem, não nos alcançará nem nos encontrará o mal. Bom, e quem tinha mais certeza de que... Quem teria maior... acreditaria, uma falsa certeza de que não seria alcançado? Obviamente, aqueles que tivessem uma proteção maior, uma situação de vida melhor, uma posição de liderança maior. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, tornarei a levantar as suas ruínas, edificarei como nos dias da iniquidade. Então Deus fala, Deus associa esse período de sacudir, como se sacode o grão, de agir de forma enérgica em relação ao povo. E ele fala isso ao mesmo tempo que ele fala, olha, reparar as brechas, levantar as ruínas. Então ele fala, restabelecer a verdade, a vontade de Deus diante do povo, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios que são chamados pelo meu nome. E trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas, beberão seu vinho, farão pomares, lhes comerão fruto, e plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Então Deus diz o seguinte, olha, ele vai fazer um processo de restauração, mas esse processo vai vir junto com uma prova muito grande. Esse processo vem junto com a verificação de quem é realmente genuíno. Lá em Lucas 22, 31 a 40, ele diz também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha a situação. O tempo que Pedro estava com Jesus, ele fala, Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. E aí ele fala, quando vos mandei sem bolsa, alforje, alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Mas agora, Jesus diz, né? Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. Quem não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele disse, basta. E aí ele diz, orai para que não entreis em tentação. Então veja, nós temos momentos mais calmos e nós temos momentos de uma tensão maior quando falamos em sacudidura, né? Quando falamos de Satanás nos cirandando, tentando nos derrubar como indivíduos, como grupo, como povo, como igreja.
E nós temos momentos de tensão, nós temos momentos de mais tranquilidade e momentos de mais indisposições que nós precisamos ter. Então, esse é geralmente o ambiente relacionado à sacudidura. A história da rebelião de Datã e Abirão está se repetindo e continuará a repetir-se até o fim do tempo. A história está se repetindo, presente, em que Ellen White escreveu, continuará a repetir-se até o fim do tempo. Quem estará ao lado do Senhor? Quem será enganado, tornando-se também, por sua vez, um enganador? Então veja, ela deixa em aberto, olha, quem? Quem vai se deixar enganar? Quem vai abrir mão das Escrituras para ouvir o que as pessoas estão dizendo? Quem vai se iludir com uma incondicionalidade? Ah, a comissão é incondicionalmente correta. A direção da igreja é incondicionalmente correta. Então nós precisamos evitar os dois extremos de generalização. A, ninguém presta na igreja. E B, não, tudo que a igreja faz está correto. Esses são dois extremos que nós devemos evitar. Porque se tudo estivesse correto na igreja, não haveria sacudidura. E se não houvesse o que ser salvo na igreja, também não haveria sacudidura. Então esses dois extremos devem ser evitados. E o que nós vamos ouvir, independente de quem fala, de ser um líder da igreja, da sua posição, do tempo na igreja, se ele é pastor, qual é a formação dele, se ele não é, o que nós devemos ver é a conformidade com as Escrituras. A forma de se interpretar Ellen White está levando para perto das Escrituras, está se adequando, está se sujeitando à Bíblia, ou Ellen White está sendo usado como uma justificativa para ensinar uma ação totalmente correta da igreja de forma incondicional, mesmo quando ela está ferindo princípios bíblicos. Então, nós devemos ter esse cuidado. O que define quem vai estar de acordo com a vontade de Deus é a conformidade com as Escrituras. É o desejo de fazer a vontade de Deus conforme está na sua palavra. O Senhor virá em breve. Em toda a igreja deve haver um processo tendente a aprimorar e joeirar. Pois entre nós há homens perversos, pessoas perversas, que não amam a verdade nem honram a Deus. Então ela deixa claro, há entre nós pessoas perversas. Onde? Em qualquer lugar, em qualquer ambiente em que não se queira fazer a vontade de Deus. E veja, isso está no contexto da sacudidura. Ela coloca isso dentre o que nós enxergamos como motivos para a sacudidura. A adversidade expulsa a massa da igreja. A prosperidade multiplica a massa dos que professam. A adversidade expurga-os da igreja. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes. Então veja, se torna irrelevante essa questão de a marca da besta não está sendo colocada agora, vai ser no futuro. Quem já está nessa situação de cederem às exigências do mundo e se sujeitarem aos costumes mundanos, eles estão salvos? Não, eles estão na condição de perdidos. Se eu estiver assim, se nós estivermos assim, estamos na condição de perdidos. Então veja, porque a marca da besta, efetivamente, ora, quem sabe que o sábado é o dia de Deus hoje, sabe, e voluntariamente guarda o domingo, ou voluntariamente não guarda nenhum dia, ele está em pecado voluntário, independente da questão da marca da besta. Veja, às vezes as pessoas elas se preocupam com aspectos técnicos da profecia e se esquecem de que uma pessoa que esteja cometendo qualquer pecado de forma voluntária, deliberada, em rebeldia contra Deus, enquanto ela não se arrepende, ela está perdida. Então veja, uma pessoa que conhece a vontade de Deus na música, no vestuário, no procedimento de interpretação bíblica, na necessidade de reforma alimentar, na necessidade de uso dos remédios naturais, se você estamos negligenciando isso, nós estamos em pecado voluntário contra Deus e precisamos mudar. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes. Veja aqui, quando ela fala que nesse momento será separado, quer dizer que já há escória. Já há
pessoas que estão no grupo e que não querem servir a Deus definitivamente, que querem apenas trazer para a igreja procedimentos que não são de acordo com a vontade de Deus. E se colocar numa posição de influenciar as pessoas. Há pessoas que parecem sãos, de inquestionável cristianismo, parece, mas caso surgisse a perseguição, sairiam de nós. Então são pessoas mornas. São pessoas que aparentam um cristianismo, mas não vivem, mas efetivamente não têm esse cristianismo. Não vivem esse cristianismo. As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido, as advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido. Então veja, ela fala, não, há coisas que são silenciadas e retidas e que precisam ser faladas. Então essa história de que, não, vamos ficar em silêncio, vamos deixar a coisa correr do jeito que está, não é assim. As advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido precisam ser dadas sob a mais feroz oposição dos inimigos da fé. Foi assim aconteceu com Moisés, assim aconteceu com os profetas de Deus, assim aconteceu com Jesus, com os apóstolos e discípulos. Tiveram que pregar tendo a maior oposição. E pregavam publicamente, o próprio Jesus falava publicamente dos erros que os seus líderes cometiam abertamente, publicamente contra o povo. E Jesus falava isso publicamente. Ele expunha. Por quê? Porque já estava evidente, as pessoas já sabiam que aquilo estava sendo feito. E ninguém falava nada. As pessoas, muitos até sabiam que estava nas escrituras e tinham medo de expor isso, de se opor ao sistema vigente da época. E por aquele tempo, a classe dos superficiais conservadores, quem são esses superficiais conservadores? Os que conservam o erro. Veja, as advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido, esses que querem conservar esse silêncio, esses que querem evitar que essas advertências sejam dadas, porque estão em conformidade com o mundo, esses são os conservadores. Esses são aqui, nesse contexto, os conservadores. Aqueles que querem conservar o erro dentro da igreja. Não os conservadores no sentido daqueles que querem conservar a mensagem de Deus dentro da igreja. Se isso não ficar claro na nossa mente, nós podemos ter uma visão totalmente errada e fazer com que Ellen White fale algo contrário ao que está na Bíblia. E isso não pode ser admitido. Cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciará à fé. Agora, o renunciar à fé significa que vai sair da igreja? Não. Muitos vão renunciar à fé e vão continuar na igreja, perseguindo os irmãos. Perseguindo aqueles que falam a mensagem. Assim como na época de Jesus, muitos que estavam ali na liderança já haviam renunciado à fé. Muitos que não estavam na liderança também já haviam renunciado à fé em Deus e se opunham à verdade de Deus. Eles renunciaram no sentido de sair dali do ambiente do povo? Não. Eles renunciaram no sentido de permanecer ali e querer impor ao povo uma vida contrária à vontade de Deus. Os que tiveram privilégios e oportunidades para tornar-se versados na verdade, mas continuam a opor-se à obra que Deus quer que seja realizada, serão expurgados, pois o Senhor não aceita o serviço daqueles cujo interesse é dividido. Deus não aceita pessoas com interesse dividido. Ou quer fazer a vontade de Deus ou não quer. Não dá para fazermos a vontade de Deus e ao mesmo tempo queremos agradar ao máximo de pessoas possível. Isso não tem condição. Precisamos nos definir. O que nós queremos realmente? Fazer com que a igreja tenha um verdadeiro reavivamento ou ficar postergando, procrastinando o tempo inteiro o processo de falar o positivo testemunho. Perguntei qual o sentido da sacudidura. Ellen White pergunta. E foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Positivo testemunho. Olha, vocês são mornos, vocês precisam realmente se tornar servos verdadeiros de Deus. Esse é o testemunho aos laodiceanos. Deixar de ser morno, deixar de ter apenas uma aparência de piedade, uma aparência de cristianismo. Alguns não suportarão, claro, o testemunho, ou por-se-lhão ao testemunho, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Então, quanto mais o positivo testemunho de Deus for pregado, mais haverá sacudidura, porque mais haverá oposição. Quanto menos o testemunho positivo de Deus for pregado,
menos oposição vai haver, porque não vai haver necessidade de se opor. Se ninguém se opuser, se ninguém fizer uma oposição real, forte, aos erros que ocorrem, não vai haver oposição a isso. Se ninguém falar do positivo testemunho, mostrando os erros que estão acontecendo, como nessa teologia triste que está acontecendo atualmente, em que quem quer mostrar o que está acontecendo de errado é taxado como perturbador do povo de Deus, e aqueles que querem ficar em silêncio diante dos erros é colocado como aquele que realmente estava fazendo a vontade de Deus, assim como o povo antigamente colocava Moisés e Arão como os perturbadores de Israel, e colocava aqueles que queriam aceitar os erros do povo como aqueles que estavam realmente fazendo a coisa certa. Isso acontece conosco. Assim como Jesus foi contado entre os malfeitores, falando a mensagem conforme a vontade de Deus, muitos de nós vamos sofrer da mesma forma. Perderão a fé devido às calúnias, haverá aqueles que perderão a fé devido às calúnias e falsidades que lhes foram apresentadas com relação àqueles a quem amavam e com os quais tiveram agradável conselho. Então ela fala, olha, para se opor ao positivo testemunho, muitos inclusive vão caluniar aqueles que estiverem fazendo a vontade de Deus. Você já passou por isso? Já conhece alguém que passou por isso também? Que foi caluniado para o fenômeno da lacração, né? Então você vai e prejudica, deturpa o comportamento, o caráter de alguém, fazendo com que as pessoas se afastem para não ouvir o positivo testemunho. Se você já passou por isso, bem-vindo ao resultado da sacudidura. Abriram o coração à semeadura do joio. O joio brotou entre o trigo. Eles o fortaleceram. A seara do trigo tornou-se cada vez menor. E a preciosa verdade para eles perdeu o seu poder. Veja, então ela está falando, veja só o perigo. Pessoas que aceitam calúnias, que aceitam falsidades contra pessoas que estão pregando o testemunho. E o que ela fala? Qual é o resultado disso? O resultado disso é uma diminuição na espiritualidade daquele grupo que está rejeitando o positivo testemunho. A chamada ciência e a religião achar-se-ão em campos antagônicos. Por quê? Porque a chamada ciência, muitas vezes, ela não se comporta como ciência de verdade, baseada em fatos, baseada numa sinceridade na interpretação dos fatos. Então isso causará um grande problema, né, para o cristianismo, principalmente o cristianismo tradicional. Os homens finitos não compreendem o poder e a grandeza de Deus. Se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Isso se verá certamente entre o povo. Isso se verá certamente entre o povo de Deus. Então não se engane achando que nós só teremos problemas externos. Não, nós teremos problemas e temos. Sempre tivemos. A igreja de Deus sempre teve. Desde que houve a queda, sempre há um conflito entre aquele que quer fazer a vontade de Deus e aquele que não quer. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Isso é o que a Bíblia nos diz. Nós devemos ter cuidado, lembrando-nos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Admoestar sobre o quê? Entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, pessoas que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Então a Bíblia fala, vigiem, estejam atentos para que quando isso ocorra, vocês já acordem. Quanto mais tempo se permite que a igreja ouça e se contente com o erro, maior é o número de pessoas que vão ser enganadas. Maior é o prejuízo causado na igreja. Ao ouvir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais não ancorados em parte alguma são como areia movediça. Então veja que a Ellen White fala de 2 extremos. Enquanto o povo de Deus levanta o positivo testemunho das Escrituras, o povo do inimigo quer calar esse povo e introduz na igreja não só pela pressão psicológica, física, imposição de coisas,
quer calar esse remanescente, que é a minoria na igreja. Eles também introduzem falsas teorias. Esses leitores superficiais não ancorados em parte alguma são como areia movediça. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência de seus sentimentos de amargura. Veja, se ela não via nenhum em 20, e se ela não via, entre aqueles que realmente estavam vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, se ela não via nenhuma entre 100 famílias que se beneficiaria com uma vida na cidade, e se hoje a vida no campo não é incentivada, como você acha que vai estar a espiritualidade da igreja? Uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia que se colocam sob estandarte de Satanás abandonarão primeiro a fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Então eles rejeitam os testemunhos. Existem dois opostos na igreja, não é? Além de outros, tá? Existem aqueles que não estudam nada da Bíblia, existem aqueles que não estudam nada do Espírito de profecia, existem aqueles que só leem a Bíblia e existem aqueles que só leem o Espírito de profecia. Os que não estudam nada estão errados e os que estudam só uma das coisas estão errados. Porque se eu sou um adventista do sétimo dia, eu tenho que estudar os dois, eu tenho que estudar a Bíblia e o Espírito de profecia. E eu até evito usar o termo Espírito de profecia, porque Espírito de profecia é o dom de profecia através de todo o plano da redenção. Então, os livros de Ellen White, aqueles que não leem os livros de Ellen White e é um adventista, ele não conhece aquilo que faz parte da sua fé, daquilo que ele falou que acredita. Por outro lado, aquele que só lê o Espírito de profecia e não busca sujeitar os livros de Ellen White à Bíblia, também está totalmente errado. Porque ou ele considera os livros de Ellen White acima da Bíblia, ou ele simplesmente está jogando na loteria, porque ele está lendo o que Ellen White fala, não compara isso com a Bíblia para interpretar à luz da Bíblia, sujeito à Bíblia, e fatalmente fará interpretações ruins dos escritos que ela fizer. Então ela fala que haverá aqueles que abandonam primeiro a fé nas advertências e repreensões dos testemunhos. Em seguida veio o ceticismo no tocante aos pontos vitais de nossa fé, coluna de nossa posição. Então eles rejeitam os escritos de Ellen White, rejeitam os pontos vitais, as crenças vitais da nossa fé, e aí vem as dúvidas sobre as escrituras sagradas. Ou seja, ela fala, é um conjunto. Ele vai deixando de acreditar, e obviamente essa pessoa que vai deixando de acreditar, ela não tem o hábito de estudar as escrituras e de buscar entender as escrituras através dos escritos de Ellen White e dos pontos vitais da nossa fé, das nossas crenças vitais. E aí vem as dúvidas sobre as escrituras, e daí em diante ela fala, é caminhada descendente de perdição. Então, é cair ladeira abaixo. As apostasias de homens que ocuparam posições de responsabilidade serão frequentes. Ora, se as apostasias de homens que ocuparam posições de responsabilidade serão frequentes, você acha que se apostatar é só sair da igreja? É óbvio que não. Se haverá igrejas que vão se perder, você acha que essas igrejas vão estar defendendo o quê? Apostasia. Elas estarão defendendo os apóstatas, elas não estarão defendendo o remanescente. Então, haverá risco da igreja excluir, remover do rol de membros pessoas que fazem a vontade de Deus? É claro que haverá. E nós devemos estar atentos a isso. Então, o que nós devemos olhar quando alguém vai pregar o Evangelho? É a conformidade com as Escrituras. A conformidade com as Escrituras, os livros de Ellen White estão sendo interpretados à luz das Escrituras, sujeitos às Escrituras. Então, esse é o remanescente. A mensagem de Ellen White não está sendo pregada à luz das Escrituras. Não há incentivo à leitura da Bíblia. Os métodos de evangelismo, de reavivamento, são métodos de reavivamento que não induzem as pessoas a terem o desejo de estudar as Escrituras de forma mais aprofundada. Então, obviamente, isso não é a vontade de Deus sendo demonstrada ali. É isso que nós precisamos ter em mente. Nós precisamos ter muito cuidado com essa questão, porque a pessoa está em tal lugar, está nesse lugar, porque tal pessoa foi removida, porque isso nunca ocorreu na Bíblia. Não existe uma administração perfeita que vai sempre remover as pessoas de forma perfeita.
Então isso não existe. Nós não podemos simplesmente rejeitar o que uma pessoa venha nos falar porque ela foi removida do rol de membros da igreja, por exemplo. Não podemos. Nós não podemos confiar cegamente nessa pessoa e nem confiar cegamente em tudo que a instituição faz. Não estou aqui levantando uma oposição à instituição de forma nenhuma. É simplesmente tendo maturidade para entender que haverá momentos em que haverá falhas, evidente. E que se a apostasia de homens que ocuparam posições de responsabilidade serão frequentes, então você acha que eles vão fazer o quê? Você acha que eles vão deixar de ocupar posições de responsabilidade na igreja? Você acha que todos os que se apostatarem da fé vão deixar de ocupar a posição de responsabilidade na igreja? É óbvio que não, senão não haveria igrejas inteiras que se perderiam. Senão não haveria dentro do povo de Israel líderes que se levantaram contra os profetas de Deus. Senão não haveria líderes na época de Jesus que se opuseram a ele e que se opuseram aos apóstolos e perseguiram os apóstolos, dentre os líderes do judaísmo. Então, nós precisamos sempre estudar a Bíblia dentro de tudo que acontece ali, para não cairmos nessa ilusão. Nunca houve uma instituição perfeita em todos os seus aspectos, em que todos os seus líderes faziam a vontade de Deus. Então nós não devemos achar que só porque algo veio da liderança da igreja, só porque algo veio da associação, um CD com músicas foi feito pela associação, então está tudo certo. Isso é imaturidade. Nós precisamos ter maturidade para olhar e examinar se está de acordo com os princípios bíblicos. E se estiver de acordo com o princípio bíblico, ótimo. Se não estiver, independente de quem fale, nós não podemos aceitar. Então vamos lá para o slide número 11. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia, lealdade de sua traição. Então você imagine como estará. E por que ela fala isso? Ela conclui isso após dizer: quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Essa será a nossa prova. Você acha que ela está falando isso o quê? Em relação aos de fora? Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões. Você acha que ela está falando isso fora da igreja? Óbvio que não. Ela está falando isso dentro das igrejas. Mesmo quando eu estiver num grupo de pessoas em que a maioria não queira, eu preciso tirar calor da frieza deles, coragem da covardia deles e lealdade da traição deles. E tomara que eu não esteja dentre aqueles que estejam frios, covardes e traidores. Que Deus nos auxilie, que eu possa, que você possa estar entre aqueles que estão lutando contra isso. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha separada do trigo precioso. Esse é um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Agora você imagina o seguinte: você acha que como instituição, se uma igreja inteira estiver caída e estiver ali mantida como igreja, ela vai fazer o que com o povo remanescente? Ela vai perseguir esse povo remanescente. Então, quem são os pecadores de Sião que são lançados fora na sacudidura? Lançados fora de onde? Lançados fora do rol da igreja? Não, lançados fora do livro dos céus, lançados fora do povo de Deus, do povo remanescente de Deus. Então nós devemos ter muita cautela. A igreja não vai cair, mas quem não cai? Quem não vai cair? Aquele que estiver de acordo com a vontade de Deus. Qualquer outra interpretação é contra o que está nas Escrituras, porque as Escrituras são muito claras nesse sentido. Quem não caiu? Foi a igreja institucional? Foi o povo de Israel institucional? Não. Quem não caiu foi o remanescente. Quantas vezes os profetas de Deus tiveram que lutar contra o povo como um todo, incluindo seus líderes? Você acha que vai ser diferente na igreja adventista? Você acha que Deus predestinou a igreja nesses últimos dias para que ninguém caia? Ele predestinou? Existe predestinação na Bíblia? Não existe essa predestinação para salvação e perdição. As pessoas continuarão escolhendo. E se Jesus disse que quando ele voltasse, ele faz uma pergunta: achará porventura fé na terra? Você acha que nesse contexto, como você acha que a igreja estará como instituição? Uma luta interna tremenda.
uma luta interna tremenda. Dentro da instituição, nós teremos o remanescente, o trigo, lutando contra o joio. Não pense que o joio, não vai ficar nada de joio na instituição, que vai ficar. Não vai ficar em termos de remanescente. Vai ficar claro quem é o remanescente e quem não é. Então nós devemos ter muita cautela em relação a isso. Para que nós não criemos um ambiente em que você blinde todo e qualquer erro que venha institucionalmente. Que eu não venha blindar qualquer erro que venha institucionalmente. Independente de quem nos traga algo, nós devemos verificar se isso é realmente bíblico ou não. Os que manifestam simpatia pelos homens condenados injustamente e que não são cruéis para com eles demonstram seu apego a Cristo. Homens condenados injustamente. Em todas as ocasiões em que há perseguição, as testemunhas tomam decisões a favor de Cristo ou contra ele. Então haverá perseguição ao remanescente de Deus. Só perseguição externa? Não, perseguição interna também. Levante-se a oposição, de novo exerçam o domínio, o fanatismo e a intolerância. Acenda-se a perseguição e os insinceros e hipócritas vacilarão. E que fanatismo você acha que ela está falando? O fanatismo daqueles que não querem servir a Deus. Aqueles que de uma forma ou de outra são contrários ao que está nas Escrituras e estabelecem o seu próprio padrão de obediência. E esses geralmente são os intolerantes. Você quer ver se as pessoas realmente são tolerantes? Porque, nossa, nós temos tantos adventistas aí que pregam uma música diferente, mas eles são tão tolerantes. E você acha que eles são tolerantes? Inicia uma oposição ao que eles creem para você ver o quanto eles são intolerantes. Eu já participei de conversas assim, se você não participou, participe para você ver como funcionam as coisas. Eles querem impor o estilo que eles acham que deve ser colocado na igreja para atrair pessoas. Mesmo vendo que esses estilos estão enfraquecendo as pessoas, prejudicando as pessoas. Eu estou colocando só um aspecto da música. Pessoas que são colocadas como adventistas e se vestem de uma forma pior do que as pessoas que estão fora da igreja. Se vestem de uma forma sensualizada. Você não faz, mas quando você vê uma mulher na rua, em termos de vestimenta, de maquiagem, de comportamento, de roupa rasgada, de roupa justa no corpo, de roupa que praticamente parece uma pintura no corpo, porque praticamente não cobre nada, praticamente, porque ali é fino, é justo, é inadequado. Você acha que esses é que vão fazer a vontade de Deus? Mas você não conhece o pensamento deles, nem precisa conhecer. Porque a partir do momento que você fala a mensagem para essas pessoas e elas voluntariamente rejeitam, a Bíblia é clara, pelos seus frutos os conhecereis. Então nós não podemos ter essa duplicidade de pensamento. Ou é por Deus ou é contra Deus. Ou eu busco uma vida de acordo com a vontade de Deus, ou eu me porto publicamente com uma vestimenta adequada diante das pessoas, principalmente na igreja de Deus, e não só na igreja, em todos os lugares. Ou eu não me porto. Ou ao perceber que a maquiagem é algo que prejudica a minha saúde, eu abandono e não fico incentivando as pessoas a fazer isso publicamente, ou eu não faço. Nós devemos ter uma palavra só. Os descuidosos e indiferentes que não se uniam com os que prezavam suficientemente a vitória e a salvação, para por elas lutar e angustiar-se com perseverança, não as alcançaram e foram deixados atrás em trevas, e o seu lugar foi imediatamente preenchido pelos que aceitavam a verdade e a ela se filiavam. Aceitavam a verdade onde? Onde estiverem. Onde estiverem. Ou você acha que aqueles que realmente querem aceitar a verdade de Deus, conforme ela deve ser aceita, que ele vai ficar feliz em se unir a uma igreja que só tem uma mensagem deteriorada, sem a palavra de Deus? Aí é uma questão para se pensar, não é? Você acha que essas pessoas elas vão chegar numa igreja, né? Uma pessoa que ouça a mensagem da música conforme ela deve ser pregada, a mensagem do vestuário como ela deve ser pregada, da alimentação como ela deve ser pregada, chega na igreja e vê em muitas igrejas o que tem visto hoje, você acha que eles vão ver com bons olhos? Não. Eles vão ver que ali há muito trabalho a ser feito. E eles vão se portar como remanescente.
E muitas vezes vão ser rejeitados ali, como já tem acontecido. Então nós devemos ter esse cuidado de enxergar as coisas como elas realmente são e não ficar nos escondendo debaixo de uma ou outra fala. Ah, porque a igreja é assim, porque a igreja é assado, porque a igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja que é a menina dos olhos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus e não aqueles que abertamente se opõem a ele. Estandarte após estandarte era arrastado no chão, à medida que grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo. Tribo após tribo das fileiras do adversário se unia ao povo de Deus que guardava os mandamentos. Então nós temos de um lado os estandartes sendo derrubados, nós temos por um lado pessoas querendo derrubar aquilo que Deus estabeleceu e por outro pessoas querendo manter onde não caiu, onde não houve queda e restabelecer onde havia caído aquilo que Deus estabelece. E eu coloquei alguns pontos que eu coloquei, né? Música, vestuário, alimentação, a questão do jugo desigual, questão de graça versus lei, ordenação pastoral e ancianato feminino, vigílias, pregação, a qualidade nas pregações, que tem caído bastante, e a questão do método gramatical, histórico gramatical versus histórico crítico. Tudo isso são, se você olhar, dentre outras coisas, essas são posições. A música, a qualidade da música caiu consideravelmente. O rock entrou na igreja de uma forma brutal. Não estou falando só a questão do rock, estou falando de instrumentos inadequados. O barulho, né? Instrumentos que produzem barulho, porque bateria só produz ruído, não produz som. E ela tem predominado na maioria das músicas. O momento de ápice das músicas, muitas delas estão baseadas na bateria. Ou seja, música de má qualidade, a letra perde a qualidade, fica uma letra cada vez mais pobre. A música está cada vez mais baseada no barulho, no ruído. Para pensar, o que produz melodia, o que produz notas quando você canta? Você produz ruído ou você produz notas musicais? Então, por que o que vai predominar naquilo que você vai cantar tem que ser o ruído? Por que o ruído atrapalhando, interferindo na sua melodia? Vestuário. Porque homens e mulheres estão achando normal, numa sociedade cada vez mais sensualizada, se vestirem de forma cada vez mais sensualizada? Onde está a lógica disso? São estandartes que estão caindo. A alimentação, as pessoas que estão adventistas que estão agindo como se fossem evangélicos que não creem na mensagem adventista, que falam mal daqueles que estão buscando uma reforma alimentar na igreja, ao invés de reconhecer os seus erros. Se eu não estou me alimentando de forma correta, o que eu tenho que fazer é reconhecer que eu estou errado e lutar para mudar a cada dia, e não se opor àqueles que estão pregando aquilo que realmente vai trazer benefícios para a igreja. Jugo desigual. Existem pastores na igreja que estão defendendo que não há problema, não há o conceito principiológico de jugo desigual na Bíblia. Que não tem problema você se casar com uma pessoa que tem uma crença totalmente oposta à sua. Imagine, você ensina para o seu filho que o sábado é o dia de Deus e o seu cônjuge vai e ensina que o domingo é o dia de Deus, o que não há dia santificado para Deus. Você ensina para o seu filho ou para a sua filha que nós devemos cuidar com aquilo que nos alimentamos e o seu cônjuge vai ensinar que pode comer de tudo, que a Bíblia fala que tudo é santificado, que nós podemos comer de tudo, que não tem esse negócio de cuidar da saúde. Como que não existe julgo desigual? Como que não existe o problema da associação indevida? Graça e lei, deturpação do conceito de graça e lei. Uma graça deturpada, uma graça incondicional, no sentido de que uma graça que, independente de você viver uma vida voluntariamente no pecado, que isso não vai ter problema. Você está salvo por Deus. Um conceito deturpado de lei, dizendo que a busca cada vez mais constante na obediência ao legalismo e ao perfeccionismo. Ordenação de mulheres que fere frontalmente o princípio histórico gramatical de interpretação. Paulo usa a criação ao falar da questão da autoridade da mulher em relação ao homem, principalmente no aspecto espiritual. Ele usa o mesmo princípio que Jesus, assim como Jesus disse, olha, no princípio não era assim. Paulo vai lá no princípio da criação para usar o seu argumento, e as pessoas dizem que não, isso está voltado a argumentação dele tem a ver com o tempo dele, sendo que ele não usa nenhum argumento no aspecto cultural, ele usa um argumento escriturístico.
Vigílias, a igreja não faz mais vigílias praticamente. E quando faz vigílias é só besterol. Não tem estudo da palavra, não tem aquela questão de realmente buscar testemunhos vívidos, oração e um estudo cada vez mais aprofundado da Bíblia e dos escritos de Ellen White. Não existe. A igreja não é incentivada a se desenvolver no processo de interpretação da Bíblia. A história dos cânticos da Bíblia está repleta de sugestões quanto aos usos e benefícios da música e do canto. A música muitas vezes é pervertida para servir a fins maus e assim se torna um dos poderes mais sedutores para a tentação. Corretamente empregada, porém, é um dom precioso de Deus destinado a erguer os pensamentos e coisas altas e nobres, a inspirar e elevar a alma. Não é o cantar forte que é necessário, mas a entonação clara, pronúncia correta, expressão vocal distinta, tons claros e suaves, sem estridências que ofendam o ouvido. Ora, se eu não posso ter estridências que ofendam o ouvido no canto, obviamente eu não posso ter estridências que ofendam o ouvido na instrumentação também. Então, obviamente, eu não posso ter uma bateria ali predominando ali, enfatizando o ritmo ao invés da harmonia e da melodia na música. Eu não posso ter uma guitarra estridente lá, ofendendo o ouvido, aquele som, sabe, ácido, aquela coisa, né, agressiva. Eu não posso ter isso na música. E achar que tá bom porque tá falando o nome de Deus ali na música. Eu não posso ter isso. Isso é um princípio muito claro. Ah, é claro porque Ellen White diz? Não, é claro porque nós, principalmente hoje em que a ciência já está, e mesmo que antes da ciência desenvolver, você já viu alguém conseguir tocar um do ré mi fá na bateria, né, no tambor ou nos pratos ali? Não. Então, obviamente, isso não pode ser a prioridade da música. Prioridade na música é aquilo que produz notas musicais, é aquilo que produz harmonia, que produz tons claros e suaves. É isso que produz. Se não é o cantar forte que é necessário, isso deveria ser evidente, não é? Para nós. Ou seja, o cântico, ainda que tenha alguns momentos que você, com treino, você, né, entoe de uma forma um pouco mais forte, isso não é a regra na música. Isso pode ocorrer em um ou outro ponto da música, mas se a música inteira, basicamente, ou a maior parte da música é isso, então está havendo um prejuízo até para a própria voz daquele que canta, muitas vezes. Então veja que o princípio é muito claro. O que ela está dizendo para nós aqui, e que ela, né, os estudos hoje estão verificando isso. E se nós formos bem honestos conosco, se nós tivéssemos priorizado priorizado no passado e priorizando no presente a mensagem falada, que sempre foi a prioridade na Bíblia, sempre foi a ênfase maior na Bíblia, os hinos que nós já temos desde o passado, já temos muitos hinos. Na verdade, nós temos hinos suficientes para cantar por gerações inteiras. Eu acredito que nós pegarmos os bons hinos que sempre existiram e fizermos uma coletânea dele, nenhuma geração vai se cansar de ouvir aqueles hinos, porque nós teremos muitos hinos para ouvir. Agora é óbvio que uma pessoa que passa 15, 20 horas por semana só ouvindo música, enquanto passa 15 minutos estudando a Bíblia, ela vai precisar cada vez mais que se componham cada vez mais hinos, cada vez mais músicas. E aí, como a música passa a ser vista como um produto, como uma mercadoria, aí ela vai virar um Big Mac da vida, ela vai virar um lanche para ser comido, independente do prejuízo que isso causa à saúde. Porque ela vai deixar de ser vista como algo acessório no processo de adoração a Deus, vai ser visto como algo principal, porque as pessoas não têm mais paciência para estudar. Elas só querem ouvir música, que é mais agradável, mais tranquilo. Não toca nos pontos que elas precisam mudar, né? Barulho, porém, não é música. Podemos nos aperfeiçoar no cantar, né? Quanto mais alto cantarem, tanto mais músicas fazem. Isso vale também para os instrumentos. Pensam que quanto mais bateria, quanto mais guitarra, quanto mais instrumentos de impacto, né, de estridência, de impacto, de ruído eles colocam na música, mais música eles estão fazendo. E ela fala claramente, barulho não é música. Isso deveria ser muito claro para todo ser humano, é uma questão lógica. Ruído não é música. Batida não é música.
Quando nós cantamos, nós percebemos o que é música, portanto, nós percebemos quais são os instrumentos que são mais indicados para acompanhar a nossa fala. Né? E quando você tem uma orquestra, por exemplo, em que aqueles pratos, aquele bumbo, ele é usado de uma forma muito sutil ali para dar um impacto, às vezes em algumas músicas, mas de uma forma muito sutil. Porque ele não deve predominar na música, porque o que ele produz é ruído. As notas prolongadas e os floreios comuns das óperas não agradam aos anjos. Cânticos de louvor entoados em tom natural, eles se deleitam em ouvir os simples cânticos de louvor entoados em tom natural. Se as notas prolongadas não agradam aos anjos, se os floreios não agradam, e nem deveriam, né? Porque para que eu vou ficar uma nota, né? Para que eu vou cantar um galopeira e ficar lá, né? Qual a utilidade disso no aspecto musical? Nenhum, né? Ora, e o princípio é o mesmo, não é? Veja que se eu preciso buscar o que seja cada vez mais natural em termos de música, eu vou buscar cada vez menos o ruído, eu vou evitar ao máximo o ruído, porque o ruído, ele atrapalha a música. Imagina você estar cantando uma música e de repente alguém toca uma buzina, de repente você ouve o barulho de uma talhadeira. É óbvio que isso não faz parte da música. Então, ruído não faz parte da música. Veja que isso deveria estar muito claro na nossa mente. Mas nós insistimos em fazer isso, porque agrada aos nossos ouvidos, assim como a má alimentação. E eu falo por mim também. Assim como a má alimentação agrada o nosso paladar, as más músicas, elas agradam aos nossos ouvidos e nós não queremos abandoná-las. Principalmente por quê? Porque agora a igreja liberou, e se a igreja liberou, muita gente usa esse falso argumento. Por que a igreja liberaria? Por que os especialistas em música da igreja liberariam? Por que você acha que pessoas que dependem da música, que vivem para vender música, vão buscar músicas vendáveis? Por que eles vão mercadejar, vão usar como mercadoria a música? É uma questão óbvia, porque eles precisam disso. Seja para se satisfazer financeiramente, seja para se satisfazerem emocionalmente, para depois que eles se acostumam com aquela questão da popularidade, né? É uma tensão muito grande para você abrir mão disso. Correio Brasiliense, 2017. Um estudo verificou que houve um declínio da complexidade da música brasileira. A primeira queda em relação aos acordes aparece nos anos de 1960. Primeira queda, 1960. Depois mais forte no fim dos anos 80 e início dos 90. E permanece constante nos dias de hoje. Então é só decadência, só declínio da complexidade da música brasileira. E mundialmente isso também aconteceu. E o que você acha que aconteceu com as músicas cristãs? Elas começaram a seguir o mesmo padrão das músicas seculares. As pessoas começaram a querer viver da música, e quando você vive disso, você tem que oferecer isso como um produto, e principalmente aquelas pessoas que querem ganhar muito dinheiro, 80, 90, 100 mil, 200 mil num show, e viver uma vida de regalia, porque obviamente você não ganha um dia isso, 100 mil, 200 mil, se você for trabalhar, seja qualquer profissão, um médico não ganha 100 mil por dia, né? Por mais qualificado que ele seja. Quantos médicos aí trabalham o mês inteiro para ganhar, não chega nem um terço disso? Um engenheiro, um bombeiro, mas aí as igrejas acham normal pagar 80, 90, 100 mil para uma pessoa ir cantar as mesmas músicas que estão em um DVD, que estão aí na internet, que estão no YouTube. Ao invés de comprar um DVD lá e assistir na igreja, seja lá o que for. Então veja, a deturpação do conceito na igreja, se uma pessoa cobra 100 mil para pregar uma mensagem, por exemplo, muitas igrejas vão tratar isso como o quê? Um mercenário, uma mercenária. Agora, se cobra isso numa música, não, é porque é o nível dele, é o nível dela. Mas que nível? Sendo que isso é secundário na Bíblia. Nunca foi a mensagem primária, a mensagem musical na Bíblia. Sempre foi secundária. Então, veja, a deturpação da música, ela se deve em muito porque as igrejas deram uma ênfase à música que não deveria ter sido dada. Uma ênfase que é a mensagem escrita que deve ter. Por isso a qualidade da mensagem falada, a qualidade é cada vez menor. Porque as pessoas não se importam mais com a mensagem falada, elas querem mais a mensagem cantada.
Não se tem mais paciência para ouvir vídeos longos, para ouvir pregações mais longas, estudos mais longos, mesmo quando esses estudos têm a participação da igreja. Muitos não têm paciência para isso. E aí, na opinião do analista, ele coloca 3 razões: a absorção da música brasileira pelo rock and roll, popularização do rap e do hip hop com harmonias mais simples nos anos 80 e a guerra televisiva nos anos 90, ou seja, ritmos que priorizam, músicas que priorizam o ritmo, músicas que priorizam uma fala mais descolada, uma fala voltada a um público sem, ao invés de incentivar esse público a se elevar em termos musicais, manter esse público regredindo em termos musicais, e a guerra televisiva em que assim tinha que apresentar as coisas com mercadorias cada vez mais, uma guerra por audiência, e as músicas das piores qualidades sendo colocadas, e as gerações crescendo com isso. E qual é o resultado que nós vemos hoje? Uma melhora na sociedade? Nós vemos igrejas cristãs melhores? As pessoas nas igrejas têm mais interesse em estudar as escrituras do que antes? Pelo contrário, o interesse é cada vez menor. Elas estão se vestindo de uma maneira cada vez mais discreta? Não, pelo contrário, estão se vestindo de uma maneira cada vez mais agressiva, uma maneira cada vez mais sensualizada, em um mundo que está cada vez mais sensualizado. A sociedade ela não evoluiu em termos de sensualidade, pelo contrário, só estamos regredindo. Deseja-se uma nova geração de adventistas. Agora é um artigo do site Música e Adoração. Relações perigosas, cultura pop, evangelho e contextualização. Deseja-se uma nova geração de adventistas fiéis, mas eles são alimentados com música pop evangélica, ensinados que o mais importante na missão é ajuda humanitária e não orientação bíblica. Ou seja, ao invés de você buscar uma orientação bíblica para fazer uma ajuda humanitária de acordo com o modelo bíblico, são pegos é sempre assim, o modelo é sempre o mesmo. São pegos versos isolados na Bíblia, partes isoladas da Bíblia, para justificar um modelo de comportamento que muitas vezes não é o bíblico. Se você olhar o Jesus dos evangelhos, ele é muito diferente do Jesus que é apresentado hoje em dia na mídia. E tem recebido pouca instrução das escrituras e dos testemunhos. Qual é o resultado? Obviamente nós sabemos o resultado. Uma geração que não tem compromisso com os pais, que não tem compromisso com os afazeres do dia a dia, que não tem compromisso com profissão, que não tem compromisso com estudo, não tem compromisso com nada, não querem ter compromisso com nada. E aí, ao invés de nós buscarmos de uma maneira correta estratégias cautelosas, com cuidado para atrair essas pessoas, não. Nós estamos buscando atrair essas pessoas do jeito mais fácil, rebaixando a norma do evangelho no vestuário, no conceito relacionado à maquiagem, comportamento na igreja. As crianças fazem uma algazarra na igreja e isso tem sido visto como uma coisa normal. Os pais deixam os filhos falarem o tempo inteiro durante o culto. Existem igrejas que é uma dificuldade dependendo do lugar que você está, não é? Porque você tem que ficar ouvindo ali o culto e a criança falando o tempo inteiro do seu ouvido, porque o pai simplesmente, pai, mãe, os pais ali, simplesmente não tem maturidade para conversar com o filho, ir lá fora e conversar e falar que não se pode ficar conversando o tempo inteiro na igreja e fazendo barulho e amassando papel e rasgando papel. E aí essas crianças crescem sem paciência de ouvir o evangelho, porque estão acostumadas com teatro, estão acostumadas com cinema, estão acostumadas só com aquilo que causa hiperestímulo. Elas não têm paciência porque não foram ensinadas desde crianças a se sentar e ouvir um culto. Não estão acostumadas a se sentar e estudar a Bíblia com maior profundidade. Então, essa criança quando cresce se torna um adolescente ou um jovem, você acha que ele vai ter vontade de ficar na igreja? Claro que não. A não ser que a igreja se adapte à vontade dele ou dela. E é isso que tem acontecido. É perturbador saber que músicas carismáticas são tocadas por bandas adventistas, vinhetas de seriados globais tocam em vídeos sobre família e outras coisas semelhantes acontecem em nome da contextualização. Dizendo que a Bíblia não proíbe o rock, além daqueles que promovem festas vestidos de super-heróis, tranquiliza. Essas coisas apenas mostram que estamos no fim, que Jesus está voltando. Isso é verdade, né? Tudo é verdade aqui, mas isso é uma das grandes verdades, né?
Ou seja, a Bíblia não a Bíblia, ela sequer usa a música como elemento principal de evangelismo. E obviamente a música bíblica, obviamente que não tem como imaginar a música bíblica priorizando o ruído, sendo que a música sempre foi secundária no aspecto bíblico, a mensagem falada sempre foi o principal, ou seja, se a mensagem falada sempre foi a prioridade sempre foi atrair as pessoas pela razão, pelo raciocínio e não pelo emocionalismo. Então as pessoas se emocionariam pela reflexão na mensagem e não por elementos ali, combinação de instrumentos ou ficar tocando instrumento enquanto a pessoa está falando ali para manter a pessoa no êxtase emocional. Então aqui nós temos um irmão que tem trabalhado bastante, muito obrigado a ele, o nosso irmão Nando Batista, né? Que mostrou aí a semelhança, por exemplo, entre a música em tuas, eu não lembro o nome dela, né? Em tuas mãos eu sou pó, né? Nenhum valor barro sou. Eu não lembro mais. E música, por exemplo, do Engenheiros do Havaí e música do grupo Europe, ou Europe, não sei, a música Carrie, né? Essa aqui é a Carrie, Carrie, né? E a música aqui do Engenheiros é alguma coisa, também não lembro a letra, mas é uma música que fala sobre cigarro, né? Sobre acender um cigarro, alguma coisa nesse sentido. Aí nós temos a Maranata, né? Aquela Tu és a minha luz, a minha salvação. E uma música do Lenny Kravitz, né? Então, você vê aí, e aí você, no vídeo, inclusive, você tem acesso aí as músicas, inclusive, como elas são tocadas. Ele mostra a comparação exatamente ali, né? Não mais eu, né? Aquela não mais eu, é Jesus que vive em mim. Perdoe, a minha voz não está nas melhores ultimamente. Essa é uma banda de rock, essa aqui que está ao lado, é uma banda de rock, banda Korn, né? É uma música pesada, tá? Inclusive o vídeo a que ela está se referindo é pesado. E aí você fala assim, mas e esses líderes? Ué, desde quando que está escrito que no nosso manual que não deveria haver rock nem música de conteúdo híbrido na igreja? Mesmo que você retire isso, mesmo que nós retiremos essa comparação aqui, esse comparativo, é só você ver o que predomina nessas músicas. Quando elas chegam no ápice ali, por exemplo, né? O que está ali predominando? Qual é o instrumento que está predominando ali? É um instrumento que produz ruído, é a bateria. Então como é que alguém vai me dizer que eu vou pregar a reforma na alimentação na igreja, falando para as pessoas comerem cada vez mais hambúrguer, salsicha, linguiça, cup noodles e... Óbvio que não. Se eu vou fazer uma reforma na igreja, eu vou falar para eles usarem os melhores alimentos. E se eu vou fazer uma reforma na música na igreja, se eu quero que a igreja tenha mais consagração, eu vou introduzir o que produz ruído na música? É óbvio que não. Eu vou embelezar a música cada vez mais, buscar uma harmonia cada vez mais trabalhada, uma melodia e uma harmonia cada vez mais trabalhada, e não usar metodologias que os grupos de rock antigos e talvez não tão antigos assim, em alguns casos, usam para deteriorar a música, para atrair as pessoas de forma errada, não é? Essa é uma música extremamente pesada, né? E inclusive uma parte dela é muito... Quando eles falam não mais eu, é Jesus que vive em mim, Cristo vive em mim. É a mesma coisa desse grupo de rock que é pesado. E não é só pela aparência deles aqui, não. A música deles é pesada. E eu nem precisaria disso para perceber, né? E hoje você vai em encontros adventistas, encontros de música adventistas, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É só batida. É só batida. É só agitação. Só em ti a minha alma se fartará, still loving you. É a mesma coisa. Os mesmos métodos usados por bandas antigas para atrair público são os métodos que estão sendo usados hoje. Como é que uma igreja que diz que não pode usar rock chama uma música em que a predominância está na bateria? Tan, 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 tan. O que está predominando ali é a bateria.
Se você pegar essa música aqui, até o toque é muito parecido com o do Lenny Kravitz, né? Tu és a minha luz, a minha salvação. Gente, como que você vai olhar para isso e dizer assim, não, essa não é uma música que está incentivando o emocionalismo na igreja? Não, isso aqui é uma música para você refletir, parar e refletir sobre Deus. É óbvio que não é. Desculpe, mas nós nos enganamos. Eu me enganei durante um tempo, né? Deixando isso de lado como se... E não é, gente, não tem como. Nós não podemos ficar parados diante disso. As músicas apresentadas nas rádios e TVs de propriedade da igreja devem refletir também nossos valores musicais. Elas possuem influência destacada, formam a cultura musical da igreja e se tornam uma referência musical da igreja para os ouvintes e telespectadores. Devemos exercer grande cuidado na escolha da música no lar, nos encontros sociais, nas escolas e igrejas. Toda a melodia que partilhe da natureza do jazz, rock ou formas híbridas relacionadas, ou toda a linguagem que expresse sentimentos, tolos ou triviais, serão evitadas. Nas reuniões que realizam não devem depender de cantores do mundo ou exibições teatrais para despertar interesse. Então a música nunca sequer deveria ter sido colocada como carro-chefe para atrair pessoas. Muito menos com cantores do mundo, com influências, com músicas que têm influência em música secular, ou com música que tenha características extremamente semelhantes à de uma música secular. Eu posso produzir um som inadequado com piano, com violão? Claro que eu posso. Agora, uma coisa é certa: violão, teclado, piano, eles produzem notas musicais, né? Eles produzem um som. Você vai distinguir claramente lá o som, né? Um som que você produz com o canto, você produz com o instrumento também. Com a bateria você não tem isso, simplesmente você não tem isso. Então, é óbvio que é um grande erro colocar esse instrumento como prioridade no momento de ápice, de maior, né, no momento que a música está chegando numa espécie de um auge, né, ela começa fraca e ela começa a ficar mais agitada, mais isso, mais aquilo. É óbvio que isso iria dar errado. Porque, obviamente, quem já ouviu esse tipo de instrumento sabe que isso não incentiva a reflexão. E veja, isso são conteúdos que a própria igreja dispõe para os seus membros. Como é que ela pode, como é que a liderança pode incentivar o tipo de música que está sendo colocada agora e dizer que foi na ignorância, que não conhece esses princípios? Não tem como. Nós, como leigos, podemos até de repente passar uma coisa ou outra, mas eles são profissionais que trabalham com isso, tanto os teólogos como os músicos. Agora vamos falar sobre vestuário. No vestuário, bem como em todas as outras coisas, é nosso privilégio honrar a nosso Criador. Ele deseja que não somente seja nosso vestuário limpo e saudável, mas próprio e decoroso. No ritual do tabernáculo, Deus desceu a pormenores também no tocante ao vestuário dos que deviam oficiar perante ele. Com isso, nos ensinou que tem suas preferências, também quanto à roupa dos que o servem. Prescrições minuciosas foram por ele dadas em relação à roupa de Arão, por essa ser simbólica. O nosso exterior deve caracterizar-se em todos seus aspectos pelo asseio, modéstia e pureza. Por quê? Porque do mesmo modo as roupas dos seguidores de Cristo devem ser simbólicas, pois que lhes compete representar a Cristo em tudo, inclusive na nossa roupa. Se eu represento a Cristo na minha roupa, como é que eu posso admitir que a mesma camiseta e calça que eu vou no evento esportivo, que eu vou num evento informal, seja a roupa que eu vou lá na frente no púlpito para pregar? Não tem como isso. Qual seria a utilidade do que Deus revelou a ela aqui, e que está registrado em Testemunhos Seletos, se nós pudéssemos ir com qualquer roupa lá na frente para cantar, para pregar? Veja que simplesmente não faz sentido. Os estandartes dos princípios bíblicos estão sendo lançados por terra. Aquilo que Deus usou de forma positiva para atrair as pessoas está sendo rebaixado, e os costumes seculares, humanos, estão sendo colocados no lugar. E qual o resultado disso? O resultado disso é que as pessoas estão olhando para o púlpito como um local cada vez mais informal, para ter uma conversa informal, não para estudar a Bíblia. Não num momento de consagração maior. Enquanto nós estamos rejeitando tudo isso, né? O que a Bíblia nos diz?
lá ao falar do simbolismo da roupa, né? Zacarias 3, de 1 a 7, por exemplo, usa claramente a roupa como simbolismo. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, estava diante do Senhor, e mostrou Satanás que estava à direita de Josué para o acusar. Ora, Josué estava diante do anjo, vestido com roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra. Eis que tirei de você a sua iniquidade, vestirei com roupas finas. Põe um turbante limpo na cabeça dele. Puseram e o vestiram. Então veja, a roupa sendo usada no seu conteúdo simbólico. Então, sujeira e limpeza na roupa, como conteúdo simbólico. Os sacerdotes, a diferença da roupa do sacerdote refletia a diferença do seu comportamento, no seu procedimento, porque já que eles trabalhavam exclusivamente com aquilo, eles deveriam refletir algo diferente. Assim como uma pessoa que vai à frente da igreja pregar, ou vai cantar, ou vai fazer qualquer outra coisa, ela está representando a igreja publicamente naquele momento. Então tem que haver uma distinção entre o que eu vou usar na igreja e o que eu vou usar no dia a dia, principalmente se eu vou lá na frente. Então perceba que todo aquele que se envolvia de alguma forma à frente do povo, ele tinha que se diferenciar. E a roupa é claramente uma forma de se diferenciar nesse aspecto. Tanto que os sacerdotes eram aqueles que o quê? Que fariam o trabalho sanitário, seriam aqueles que levariam a mensagem bíblica, ajudariam o povo a interpretar as escrituras. Todo esse trabalho era feito por eles. E por causa disso, Deus instituiu para eles um vestuário simbólico que mostrasse um diferencial deles em relação às outras pessoas. Mais uma vez, deverão usar outras roupas para que com suas vestes não santifiquem ou não consagrem o povo. Quando fosse sair, então, quando eles estivessem oficiando e quando eles não estivessem, inclusive vestiriam roupas distintas. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho, calções de linho sobre a pele nua, levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto. Depois despirá suas vestes e porá outras roupas. Então veja, sempre o diferencial simbólico na Bíblia. E Ellen White fala, nós devemos olhar para isso, usar esse mesmo princípio ao nos vestir. E hoje em dia não. Hoje em dia o púlpito é visto cada vez como um ambiente cada vez mais informal, porque as pessoas não se preparam para ir lá estudar a Bíblia e vão lá e ter uma conversa com a igreja. E o ensino no púlpito está se tornando um ensino de autoajuda, um ensino de coaching, tudo menos ensino bíblico. Deverão, quando entrarem pelos portões do átrio interior, usarão vestes de linho. Não deverão usar nada feito de lã quando servirem nos portões do átrio interior ou dentro do templo. Deverão usar turbantes de linhos na cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não deverão usar nada que leve a suar, inclusive pelo fato de trabalhar o dia inteiro ali, né? Então veja, aqui nós já lemos, nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Não se casará nem com uma viúva, nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem da linhagem da casa de Israel, ou com a viúva de um sacerdote. Os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe darão entendimento quanto à diferença entre o puro e o impuro. Veja que o princípio é o mesmo, o princípio de ter uma vida diferenciada, e não só o princípio dos sacerdotes, mas o princípio era para que o povo tivesse uma vida diferenciada, para que quando os outros povos olhassem, falassem que povo sábio, entendido, como eles são sábios na forma de vestir, como eles são sábios em usar uma roupa que não sensualize, que não tragam maus pensamentos, que não queiram exaltar o corpo ao invés de exaltar a Deus. Olha como a música deles é diferente. A música não visa exaltar o cantor, ela visa exaltar única e exclusivamente a Deus no momento que eles cantam. Ensinarão meu povo a distinguir entre o santo e o profano e lhe darão entendimento quanto à diferença entre o impuro e o puro. Essa é a nossa função, inclusive, como povo de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. E ele está falando sobre o quê? Aquela que ela esteja no ser interior uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Aqui é um contexto em que ele está falando o quê? Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa. Isso, obviamente, o marido em relação à esposa.
Agora, como é que um marido vai ganhar a esposa para Cristo? Como é que uma mulher vai ganhar a esposa para... Não estou falando ganhar para uma igreja que aceite tudo. Estou falando ganhar para o evangelho. Como é que a pessoa vai ver o evangelho numa pessoa que se veste de uma forma muitas vezes pior do que as pessoas que não servem a Deus? Que se alimenta de uma forma pior do que aquele... E eu me incluo nisso. Uma pessoa que muitas vezes se alimenta pior do que uma pessoa que não serve a Deus. Que se utiliza de músicas que trazem os mesmos sentimentos ou sentimentos piores do que aqueles que são pregados nas músicas seculares. Existem pessoas que só ouvem música secular e não conseguem ouvir a música que nós usamos na nossa igreja, nos nossos eventos de louvor, né? Louvor musical para Deus. Por quê? Porque o estilo musical ali é pesado, né? E existem pessoas que não servem a Deus, que ouvem música secular e não gostam desse tipo de música, simplesmente que falam, é uma música pobre em letra, pobre em arranjo musical, barulhenta, só sabe fazer ruído. E as nossas crenças estão se tornando sendo cada vez mais rebaixadas e, consequentemente, o nosso comportamento também está se tornando cada vez mais rebaixado. E aí ele fala que a beleza de vocês não seja exterior, como trança dos cabelos, joias, vestidos finos, mas que esteja no interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo. Então veja, o exterior deve revelar o interior. Bom, joia. Vamos pensar, por exemplo, no Brasil. Quantas pessoas têm dinheiro para comprar uma joia? O que eu estou enfatizando ao usar uma joia? Qual a utilidade de uma joia? Sendo utilizada, por exemplo, no dia a dia. Que sentimento ela vai trazer? Por que eu preciso de um terno de 10 mil reais se eu posso ter um terno de qualidade bem costurado por 300, 250, 400 reais? Por quê? Qual é a necessidade? Se não enfatizar o ser humano, ao invés de enfatizar a Deus, ao invés de enfatizar coisas mais simples. Percebe que nós estamos vivendo uma inconsistência no cristianismo. As pessoas estão dizendo que elas estão enfatizando num mundo em que cada vez mais a ostentação é enfatizada, inclusive nas músicas. Os cristãos querem ostentar cada vez mais e justificam isso na Bíblia. E usam a Bíblia para justificar a sua ostentação. Então veja que nós estamos numa dificuldade muito grande, né? 10 horas para fazer trança no cabelo e não passam 15 minutos estudando a Bíblia. Então veja que nós estamos numa situação muito difícil como no nosso cristianismo. Se nós não mudarmos isso, o prejuízo é só nosso, como cristãos. Principalmente se nós queremos um cristianismo pautado nas Escrituras. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou aos serventes: Amarrem os pés e as mãos dele e atiram-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui simplesmente não teria sentido algum se o povo não visse a importância simbólica das vestimentas no dia a dia. Simplesmente não haveria sentido nessa fala. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as roupas, saltaram por meio da multidão, gritando. Quando que se rasgava uma roupa? O rasgar uma roupa era o símbolo do quê? Um símbolo de que algo estava muito errado. Era um símbolo de protesto. Protesto espiritual. Não era um símbolo de beleza. Não, eles rasgavam a roupa e ficavam depois andando com a roupa rasgada para mostrar o quanto era descolado andar com a roupa rasgada. Não era essa a função. Nunca foi. Veja o simbolismo da roupa. E hoje as pessoas sentem, mesmo dentro da igreja, sentem orgulho em fazer isso. Sentem orgulho em colocar um vestido que molda totalmente o corpo, uma calça que molde totalmente o corpo, uma camiseta que molde totalmente o corpo. E dizem que isso não tem problema. Como não tem problema? Qual seria a necessidade da Bíblia se referir tanto, falar tanto para a mulher tomar cuidado com a forma que ela se veste? Falar tanto, se preocupar tanto em associar a sensualidade, principalmente no Antigo Testamento, ao aspecto da mulher, se não fosse necessário que fosse feito isso. Aí a mesma mulher que usa esse tipo de atitude
para atrair a atenção, depois ela fica insegura quando ela está casada, por exemplo, principalmente se o seu marido não tiver compromisso nenhum com a igreja, ela fica preocupada com outras mulheres que fazem basicamente muitas vezes o que ela mesma está fazendo. Então perceba que nós estamos vivendo cada vez mais uma inconsistência. Nós temos que simplesmente enxergar que nós envelhecemos. Não é colocar uma roupa justa, apertada, que vai me fazer mudar a minha idade. Não é isso que vai fazer mudar a minha idade. A minha atitude jovial, a minha atitude alegre com o mundo, a minha atitude pura, sincera, é isso que é importante. Não é viver uma vida cada vez mais secular, uma vida cada vez mais pautada nos princípios de beleza secular, que vai me fazer melhor em relação principalmente à vontade de Deus, ainda que isso me deixe bem comigo mesmo em alguns momentos, né? Quão encantadora, quão interessante é a simplicidade no vestir, que em graça pode ser comparada com as flores do campo. Verifica-se geralmente que o vestuário e seu arranjo na pessoa constituem um índice do homem ou da mulher. Obviamente, uma pessoa se veste por algum motivo. Ninguém usa uma roupa rasgada sem motivo. Ninguém usa uma roupa colada no corpo sem motivo. Sempre existe um motivo, é óbvio que existe um motivo. E é óbvio que existe uma consequência, né? Então, uma moça que está na vida secular, que expõe o seu corpo para as pessoas e fala, mas qual que é a diferença ali? Só está expondo um pouco menos que eu, mas está se expondo da mesma forma. Então veja que, em vez de nós servirmos para que as pessoas vejam a diferença em nós, elas vão olhar para nós e falar o que, bom, então essa é a diferença entre ser cristão e não ser? É só cobrir um pouquinho mais ali e sensualizar quase do mesmo jeito? Ou seja, a questão não é proibido sensualizar, só não pode sensualizar muito? Não faz sentido, né? Avaliamos o caráter de uma pessoa pelo estilo do vestuário que usa. Uma senhora modesta e piedosa trajar-se-á modestamente na escolha de um vestuário simples e apropriado, revelar-se-á um gosto apurado, uma mente culta. Aquela que é simples e despretensiosa no vestuário e nas maneiras demonstra compreender que a verdadeira mulher é caracterizada pelo valor moral. Ou seja, o nosso exterior ele revela o nosso interior. Se eu tenho necessidade de expor o meu corpo cada vez mais, é porque eu não tenho mais nada a oferecer, eu não tenho uma mente para oferecer, eu não tenho um conteúdo espiritual a oferecer. Quer dizer, então aí eu fico dependendo de outras coisas para me sentir bem, para me sentir valorizado. E isso é errado, o cristão não deveria se pautar nisso, não é? Pelo menos não o cristão que tem uma visão tradicional, uma visão pautada no método histórico-gramatical, nos princípios ensinados pela Bíblia. Caso o mundo introduza uma moda modesta, conveniente, uma moda de roupa rasgada, uma moda em que você é confundido com roqueiro, com um gótico, isso é modesto, isso é conveniente para um cristão? Ele está se diferenciando de alguma forma? Ele está mostrando que ele quer ser uma pessoa diferente? Saudável no vestir? Que esteja de acordo com a Bíblia, e de acordo com a Bíblia é de acordo com os princípios bíblicos. Não mudará nossa relação para com Deus ou para com o mundo adotar tal estilo. Agora, se ela não é modesta, se ela é inconveniente, se ela não é saudável, seja física, seja psicologicamente, então ela obviamente não está de acordo com a Bíblia. Devem trajar-se com roupas modestas, com modéstia e sobriedade. Dai ao mundo uma ilustração viva do adorno interior da graça de Deus. O vestuário mundano entre o nosso povo é tão visível, naquela época, ela já escreveu isso. O vestuário mundano entre o nosso povo é tão visível que os descrentes comentam frequentemente: pelo seu vestuário não se pode distingui-los do mundo. E pior, muitas vezes o nosso vestuário está sendo pior do que muitas pessoas no mundo, porque existem muitas pessoas que não acreditam em Jesus, que não seguem a Bíblia e que olham uma roupa e falam assim: não, isso é uma roupa que está me expondo, que está me tornando um objeto, seja homem, seja mulher. Eu não sou um objeto. Não estou aqui para me tornar um objeto sexual e nem para incentivar outras pessoas a serem objeto sexual, a se vestirem dessa forma, a se destacarem pela exposição cada vez maior das formas do corpo. Não, não é para isso. Sabemos que isso é certo, embora haja muitas exceções. No adorno exterior é revelada às pessoas do mundo, bem como aos cristãos, a ausência do adorno interior.
o ornamento de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus. Acautelamos nossas irmãs em Cristo contra a tendência de fazerem seus vestidos de acordo com os estilos mundanos, atraindo assim a atenção. Acautelamos nossas irmãs em Cristo e nossos irmãos também, só que não no caso dos vestidos, né? Hoje em dia no caso das calças, das camisetas e etc. A casa de Deus é profanada pelo vestuário de mulheres professamente cristãs hoje em dia. E naquela época a vestimenta do homem era mais padronizada, né? De forma mais larga, etc. E hoje já se igualou, né? Quer dizer, não se igualou, né? Mas assim, está muito parecido, né? Homens e mulheres profanam a Deus pelo vestuário que usam. Não há mais distinção entre o que eles vestem e o que o mundo secular veste. Pode olhar, toda vez que o mundo secular muda alguma coisa, o mundo religioso vai de forma forte ali e usa a mesma coisa. E aí eles incentivam isso na televisão, nas mídias, e aí o povo cai e segue a mesma coisa. Nós não seguimos mais princípios bíblicos. Principalmente se alguém famoso veste. Alguém famoso vai lá e coloca uma roupa rasgada, todo mundo usa. Alguém famoso vai lá e vai pregar numa igreja com seios à mostra. Aí as mulheres vão lá e acham que isso é normal. Mulheres vão lá com o rosto todo maquiado. Então todo mundo, mas se ela faz isso, se ela é líder, se ela faz isso e aquilo, então eu também posso. Então veja, nós estamos nos deteriorando cada vez mais. Estamos dizendo para as pessoas que com isso estamos buscando alcançar as outras pessoas lá fora, quando na verdade o que nós queremos é manter os nossos gostos pessoais com o pretexto de estarmos ali fazendo a vontade de Deus, quando nós sabemos que não estamos fazendo. Não tem como uma pessoa ter esse tipo de comportamento e achar que isso não influencia, que isso não interfere, que isso não prejudica a concepção de modéstia, de preservar o corpo ao invés de expô-lo cada vez mais. Em uma sociedade cada vez mais sensualizada, não faz sentido expor cada vez mais o corpo com uma veste cada vez mais colada, cada vez mais fina, cada vez mais expondo o corpo, as formas do corpo, como se estivesse praticamente sem roupa. Se você olhar muitas vestimentas hoje, é como se a mulher tivesse pintada, né? Como muitas vezes aparece no carnaval aí, e até hoje em dia em vários outros eventos, é como se a mulher estivesse pintada, porque é uma coisa assim que é como se ela estivesse sem nada no corpo, é como se fosse uma pintura sobre o corpo. E os homens muitas vezes a mesma coisa. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Devemos ser zelosos por aquilo que fazemos. Veja o que Ellen White fala relacionado ao vestuário da reforma, que é muitas vezes deturpado, inclusive na maioria das vezes nas igrejas adventistas, né? Olha o que ela fala sobre o vestuário da reforma. Que uma vez foi defendido, demonstrou ser uma batalha a todo passo. Membros da igreja recusando adotar esse saudável estilo se é saudável estilo de vestuário, porque ao invés de nós lutarmos para mantê-lo hoje em dia ou para restaurá-lo hoje em dia, que a igreja já deveria estar mais amadurecida para recebê-lo, nós usamos o fato dele não ter sido enfatizado como desculpa. Em um momento que houve uma clara, Ellen White fala que houve uma clara rejeição, e nós mantemos essa rejeição aberta a um estilo melhor de vestimenta, ao invés de adotá-lo. Com algumas pessoas não havia uniformidade e gosto na preparação do vestuário, segundo fora claramente apresentado para elas. Veja, não havia uniformidade e gosto na preparação, segundo fora claramente apresentado. Então era claramente um pecado voluntário ali. Nós estávamos diante de um pecado voluntário, porque assim, se Deus fala, olha, isso é o melhor para você, e você fala não, você está se opondo ao que Deus está estabelecendo. E eu também. Isso serviu de motivo para falatórios. O resultado foi que os aspectos censuráveis, as pantalonas, foram omitidas. O encargo de defender o vestuário da reforma foi removido, porque o que tinha sido dado como uma bênção transformou-se numa maldição. Ou seja, o mau uso do conceito que fez com que ele deixasse de ser incentivado, fosse removido. Agora, se é um conselho de Deus, se é o melhor para a igreja, a partir do momento que a igreja alcançasse uma maturidade maior, por que ela não passou a incentivar isso? Por que começou a usar como desculpa para se vestir de qualquer jeito? Aí nós temos aqui no site da USP uma monografia relacionada à moda, que fala da teoria da cognição indumentária, um estudo sobre a influência da roupa no comportamento humano.
Os resultados apontaram diferenças significativas na percepção de inteligência e habilidade escolar para alunos e professores, com base nos estilos de roupa. Quanto mais bem vestido em um sentido formal do estilo, maior a percepção de inteligência por parte dos professores com relação aos alunos, a mesma percepção dos alunos em relação aos professores. Depois, quando mulheres se vestem de modo mais masculino durante uma entrevista de emprego, possuem maiores chances de serem contratadas. E quando se veste de maneira sexy, ocupando cargos de autoridade, são percebidas como menos competentes. Infelizmente, uma mulher vestir de um modo mais masculino, hoje em dia, basicamente, uma mulher se vestir com uma roupa mais larga, ela já é, basicamente, muitas vezes vista como se vestindo de um modo mais masculino, né? Porque hoje, roupa feminina, muitas vezes, é sinônimo de roupa justa, de roupa imprópria. Clientes são mais predispostos a voltar aos psicoterapeutas vestidos formalmente do que psicoterapeutas vestidos mais casualmente. Com base nessas reflexões, é possível afirmar com certa segurança o quanto a roupa influencia a percepção das pessoas acerca de um indivíduo. A mesma coisa que Ellen White falou, o mesmo princípio simbólico que Deus usou é o que eles estão verificando em alguns aspectos de roupa, né? Vestir uma peça de roupa que possui um significado simbólico desencadeará processos psicológicos associados a esse significado. Ou seja, se eu tenho uma vestimenta que é um padrão para enxergar que uma pessoa vai fazer um serviço para Deus, como uma pregação, como um cântico, como uma atividade na frente da igreja, então é óbvio que isso tem um valor simbólico relevante e é óbvio que isso vai gerar uma concepção de uma necessidade de consagração cada vez maior, tanto em quem está vendo como em quem está utilizando ali na frente. O significado simbólico das roupas e a experiência física de usá-las, né? Vale relembrar que a teoria da cognição indumentária acredita que a influência das roupas somente ocorre mediante dois fatores independentes: o significado simbólico das roupas e a experiência física de usá-las. Então, quando nós entendemos que qualquer roupa serve, que qualquer tipo de roupa serve para eu estar na igreja, e se eu acho que uma camiseta, uma calça e um sapatênis ali na frente, eu posso fazer qualquer coisa para Deus, então é óbvio que eu vou me vestir de maneira... Se para Deus, se no momento que eu estou ali servindo a Deus serve isso, o que eu posso fazer dentro de casa? Que roupa que eu posso usar numa praia? E aí o cristão acha normal usar sunga numa praia. O cristão acha normal usar uma... Como é que é o nome? Eu esqueci o nome daquela roupa da mulher, que é só um pedacinho em cima e embaixo. Agora me fugiu da mente. É maiô e... Maiô é o que cobre mais e o biquíni. E o biquíni, né? Um biquíni numa praia. Já que está todo mundo se vestindo daquela forma. Quer dizer, se você estiver num ambiente de swing, então você vai achar normal adulterar. Se você estiver num ambiente que todo mundo está se alcoolizando, você vai achar normal se tornar um alcoólatra? Isso não faz sentido. Veja que nós usamos conceitos humanos prejudiciais para nos justificarmos diante de atitudes que só têm prejudicado a nossa vida. Porque a partir do momento que eu acho normal usar uma sunga, usar um biquíni em público e expor meu corpo em público, qual é o sentido de eu usar uma roupa que vai me preservar em casa, na igreja, no dia a dia que eu estou andando? As coisas começam a perder o sentido. Aí se você... aqui eles vão falar a mesma coisa. Até os resultados desse segundo experimento mostraram que os participantes que usavam jaleco descrito como de médico realizaram a tarefa de atenção significativamente mais rápido que os dois outros grupos, e comprovou que este efeito depende de duas premissas: vestir a peça de roupa juntamente com o significado simbólico. Então, ou seja, quando eu enxergo que existem roupas distintas para atividades distintas, eu me concentro mais naquilo. A roupa me ajuda a... usando a palavra certa aqui, né? A me enxergar naquela função. Então, quando a Ellen White fala do conteúdo simbólico, nós vemos aí um grupo de moda que está aí mostrando algo que nós, como igreja, deveríamos ter pesquisado de uma maneira mais aprofundada para incentivarmos melhor as pessoas, e não temos feito isso. E agora sobre maquiagem, né? Helena, uma dermatologista, Helena Zantut, explica que, dependendo da qualidade dos produtos utilizados, a pele poderá sofrer mais ou menos danos. Entretanto, de acordo com a dermatologista, mesmo as marcas mais conceituadas prejudicam a saúde da pele e dos poros. E veja, o pior de tudo
além da maquiagem fazer mal para o organismo, porque ela não deixa a pele respirar durante o período que ela está sendo utilizada, e por isso que eles enfatizam tanto que precisa usar demaquilante, precisa de tirar todo o conteúdo que tiver ali na pele, para a pele poder respirar enquanto está dormindo. Olha, se precisa respirar enquanto está dormindo, obviamente ela deixa de respirar enquanto está acordada também. Há um prejuízo da interação da pele com o ambiente. E mais que isso, na maioria das vezes você vai ver que a maquiagem ela dá um aspecto artificial. É nítido que a pessoa está usando maquiagem. Ela não dá um aspecto natural para o rosto. Pelo contrário, na maioria das vezes você vê uma mulher ou um homem usando maquiagem, fica nítido que ele está usando uma maquiagem. É totalmente artificial. Dormir com maquiagem é um dos maiores erros no cuidado com a pele, porque os produtos tapam os poros, evitando que a derme respire corretamente. A médio prazo pode ocasionar a perda de viscosidade, brilho e aumento da oleosidade. Dormir com a maquiagem envelhece a pele, prejudica o processo de renovação celular. Faz isso dormindo, mas não faz acordado? É óbvio que vai prejudicar o processo de renovação celular. A única diferença é que se você usa acordado e tira para dormir, você vai diminuir um pouco esse prejuízo, mas o prejuízo vai haver da mesma forma, né? Após anos de pesquisa, aqui, Carembe, né? Parabeno. 80% dos cosméticos convencionais. Disruptor endócrino, altera o equilíbrio hormonal do corpo. Identificou-se a presença dessa substância no tecido mamário, tecido de câncer de mama e sangue. Petrolatos. Aqui ele não especifica quais, né? Eu precisaria ver quais, mas o que foi colocado? Derivados de petróleo aumentam o risco de doenças e dermatites graves. Alto grau de toxicidade, zero valor nutricional à pele e criação de uma barreira que impede nutrientes bons ultrapassarem a pele. Ultrapassarem isso para alcançarem a pele. Maquiagens mais duradouras são mais resistentes e espessas e precisam de produtos mais fortes, né? A pele tolera melhor o uso de maquiagem diariamente sem sofrer prejuízos, desde que tenha uma hidratação, equilíbrio natural da pele. Bom, você não usa o termo tolerar para algo que faz bem para o organismo. Raramente você vai ver o termo a pele tolera algo se aquilo não agride de alguma forma a pele, né? E a pele é um órgão, né, que nós temos, basicamente. Se você olhar aqui, ó, vamos ver aqui, né? Pele é um órgão. Apesar da maioria das pessoas achar estranho quando se fala da pele como um órgão, é exatamente essa a função que ela desempenha. É uma estrutura orgânica formada por células que compõem os tecidos que, por sua vez, formam os órgãos que são dotados de funções específicas. Então, quando você usa maquiagem, basicamente você está danificando um órgão do seu corpo. Da mesma forma não, mas de uma forma similar a de alguém que faz uma tatuagem, por exemplo. A diferença é que quem faz a tatuagem, geralmente, ele danifica permanentemente a pele. O que nós fazemos é danificar gradativamente com a maquiagem. Não vos prendais a julgo desigual. As notas de Burns diz o seguinte: está implícito no uso da palavra a disparidade entre crentes e descrentes é tão grande que é tão impróprio para eles se misturarem como é para o julgo de animais diferentes, de diferentes tipos e espécies. 1 Coríntios 5 diz: não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado, ladrão. É um rol obviamente exemplificativo, ou seja, todo aquele que se disser servo de Deus e viver uma vida contrária à vontade de Deus, não devemos nos associar a ele. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Alguns dizem que isso foi só naquele momento e depois parou, ou seja, depois os servos de Deus poderiam se misturar àqueles que tinham outros deuses, que isso não seria uma armadilha para eles. É totalmente absurdo isso. É uma restrição arbitrária do texto, deixando de lado o princípio que está colocado no texto, que é o princípio de não se associar a pessoas que não têm interesse de servir a Deus. Não se associar em que aspecto? No aspecto que vai prejudicar a sua vida. No aspecto que vai... E obviamente no aspecto que vai prejudicar a nossa vida é namoro, noivado, casamento, é óbvio que isso está incluído. A noção de julgo desigual é de que eu devo evitar associações com incrédulos que vá prejudicar a minha fé. Obviamente o namoro, o noivado e o casamento é uma associação que, se não houver uma
uma disposição do casal em servir a Deus da mesma forma, haverá um prejuízo espiritual. E muitos estão dizendo que isso é nada, isso não tem problema. Você pode se casar com pessoas de outra igreja normalmente, independente da crença. Então veja, é um dos grandes problemas. E qual tem sido o problema? Ou a pessoa que se une a pessoa de outra fé ou de nenhuma fé já tem um cristianismo já em sua vida frágil e por isso ela não vê problema, ou ela até tem um interesse em ter uma vida mais consagrada a Deus, mas quando se une em nome daquela pessoa que ela está se unindo, ela acaba se rebaixando nas normas e, obviamente, isso vai levar em um momento ou outro a um enfraquecimento maior na fé. E por fim, uma tese de doutorado do Sr. Tiago Dias de Souza, 2020, DSpace, né? .est.edu, né? Você pode ler essa tese. A hermenêutica adventista e o dilema da ordenação da mulher. Com o afloramento do movimento feminista pelo mundo por volta da década de 60, quando que aquele artigo fala ali o início do prejuízo da música, declínio da qualidade da música, 1960. Movimento feminista pelo mundo, 1960, por volta de 1960. Óbvio que o movimento feminista ele teve, né, outros períodos, né? Teve fases, né? Mas em 1960, com o afloramento desse movimento, algumas uniões da divisão norte-americana da Igreja Adventista, motivadas por questões de igualdade de gênero, passaram a ordenar mulheres em seu território, gerando grande desconforto por parte da Igreja. A IASD entende que não há base bíblica para ordenar mulheres ao pastorado. A teologia feminista proporcionou um novo olhar sobre os papéis das mulheres na igreja, fazendo com que não apenas a Igreja Católica, como também denominações protestantes, passassem a repensar o lugar das mulheres no âmbito eclesiástico. Há uma forte relação entre a segunda onda do movimento feminista, a segunda onda ou a segunda fase, podemos dizer assim, e o início do debate da ordenação de mulheres por parte da divisão norte-americana na igreja. Isso, se você quiser ler com mais calma nessa tese, ele fala uma forte relação entre a segunda onda do movimento feminista e o início do debate da ordenação de mulheres. Então, Tiago Dias, ele está... nós sabemos que, biblicamente, isso é indefensável quando você vai analisar o que Paulo diz. Agora, ele está falando que, além disso, houve influências externas pressionando para que isso ocorresse. As implicações de ordem teológica, em caso de ordenação, estariam no fato de que isso abriria precedentes para a introdução de abordagem de interpretação bíblica no meio adventista que colocaria em xeque suas próprias crenças. Ou seja, quando você pega uma fala de Paulo, que está se referindo aos aspectos relacionados à criação e o momento imediato da queda, ele não fala que foi algo depois do pecado, ele fala que ele dá um argumento relacionado ao próprio estabelecimento de Deus na criação, e depois ele fala do motivo que levou a cada um a ser levado à queda, e em função disso ele fala, por causa disso, por causa do que aconteceu lá, o mesmo padrão que Jesus usou ao se referir ao que aconteceu no princípio, Paulo fala, olha, lá no princípio nós vemos esse padrão, e aí ele fala, é por isso que ele está defendendo esse padrão. Quando nós pegamos isso e jogamos por terra e dizemos assim, isso foi naquela época, hoje a sociedade é diferente, hoje o contexto é diferente, devemos nos adaptar. Eu estou simplesmente jogando por terra a Bíblia. Estou deixando de lado o método histórico-gramatical, em que o contexto histórico, geográfico, o próprio contexto no sentido textual, o que está próximo do texto, o que está nos textos bíblicos paralelos. No método histórico-gramatical, todo o contexto em volta, geográfico, arqueológico, ele serve para exaltar o conteúdo bíblico. No método histórico crítico, ele serve para questionar o conteúdo bíblico, ele serve para repudiar o conteúdo bíblico, e ele serve para enfraquecer o conceito bíblico, para que as igrejas que querem se adaptar às culturas de suas épocas e se tornarem mais aceitáveis para conseguir mais membros, independente da qualidade espiritual que isso venha a causar, aí elas passam a deixar de lado o método histórico-gramatical e usarem, ainda que parcialmente, quando vier a ser conveniente, um método histórico-crítico ou algo muito semelhante a isso, né? Que é basicamente rejeitar o que está claramente dito na Bíblia, taxá-lo de foi só um conselho cultural para a época,
sendo que o princípio que Paulo usou não foi cultural. Se a igreja se valer de abordagem de interpretação bíblica contrárias à sua própria hermenêutica, estará caminhando para um labirinto sem fim, complicando ainda mais sua situação atual. E isso está acontecendo cada vez mais. Quanto mais a igreja ela deixa de lado a interpretação bíblica, tendo em mente o contexto bíblico, ou seja, vamos ler o que está no texto, vamos interpretar o que está à luz do texto, e não ficar adaptando o texto a uma crença, né? Aí ela se prejudica. Não há possibilidade de defender a ordenação de mulheres tendo uma teologia da ordenação pautada pelo método histórico-gramatical. Se a IASG pretende ordenar mulheres, ela precisa lançar mão do método histórico-crítico e suas abordagens de leitura da Bíblia, o que é um tiro no pé. É um prejuízo total para o conceito da Bíblia como palavra de Deus. A Bíblia deixa de ser a palavra de Deus e passa a ser vista, quando se torna conveniente para uns e para outros, como um mero produto cultural de sua época. A Bíblia deixa de ser a palavra de Deus e enquanto da Bíblia passa a ser visto meramente como um produto cultural de sua época, o quanto essas pessoas quiserem. O quanto eles quiserem. Se eles quiserem fazer isso com a Bíblia inteira e enganar as pessoas, eles vão fazer. Todas as tradições humanas, nisto cremos, a igreja, todas as tradições humanas, costumes e práticas culturais devem se sujeitar à autoridade das Escrituras. Todas as escrituras humanas, costumes e práticas devem se sujeitar à autoridade das Escrituras. O dever primário dos oficiais, qual é o dever primário dos oficiais eleitos? É ver, é estudar, é analisar se as instruções bíblicas no tocante à adoração, doutrina, disciplina e proclamação do Evangelho estão sendo observadas. O dever primário dos oficiais eleitos é ver se as instruções bíblicas no tocante à adoração, doutrina, disciplina e proclamação do Evangelho estão sendo observadas. Hoje em dia, qual é a única ênfase? Proclamação do Evangelho. Independente do que isso faça com... Quer dizer, nem proclamação do Evangelho, proclamação de algo que tenha a aparência do Evangelho. Porque se não está pautado na adoração, na doutrina e na disciplina conforme a Bíblia, obviamente não é o Evangelho que está sendo proclamado ali. Quando Moisés viu a idolatria de Israel, Testemunho para a Igreja, volume 3. Quando Moisés viu a idolatria de Israel e sua indignação foi assim despertada por seu vergonhoso esquecimento de Deus, ele lançou por terra as tábuas de pedra e as quebrou. Arão permaneceu mansamente ao lado, suportando a censura de Moisés com louvável paciência. O povo estava encantado com o espírito amável de Arão. Estava desgostoso com a severidade de Moisés. Moisés é muito severo, Arão, nossa, como Arão é tranquilo, né? Ele está vendo aqui o povo na idolatria, fazendo tudo errado, e ele é tranquilo. E Moisés ali agindo de forma enérgica para conter aquilo, né? Então vamos lá. Mas Deus não vê como o homem vê. Ela usou aqui uma aplicação de 1 Samuel 16:7, né? Ele não condenou o ardor e a indignação de Moisés em vista da vil apostasia de Israel. O verdadeiro general, aquele que estava agindo energicamente, toma então sua posição por Deus. Viera diretamente da presença do Senhor, onde tinha pleiteado com ele para desviar sua ira de seu errante povo. Agora tem outra obra a fazer, como ministro de Deus, para defender sua honra perante o povo e fazer que vissem que pecado é pecado, retidão é retidão. Silenciará, porém, a voz de repreensão por causa disto? Se assim for, agora é testemunhos seletos. Não nos encontramos em melhores condições do que as várias denominações de nossa terra, as quais temem tocar nos erros e nos pecados dominantes entre o povo. Silenciará, porém, a voz da repreensão por causa disso? Se assim for, não nos encontraremos em melhores condições do que as várias denominações de nossa terra, as quais temem tocar nos erros e nos pecados dominantes entre o povo. Aqueles que Deus separou como pregadores da justiça têm sobre si solenes responsabilidades quanto a reprovar os pecados do povo. Paulo ordenou a Tito: fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreza. Sempre há pessoas que desprezam aquele que ousa reprovar o pecado. Ocasiões há, porém, que é preciso repreender. Paulo instrui a Tito
a repreender incisivamente certa classe para que sejam sãos na fé. Haverá homens e mulheres que desprezam a repreensão, cujos sentimentos sempre se insurgirão contra ela. Não é agradável que alguém nos mostre nossos erros. Não é agradável para ninguém. Só que há certa classe que, por ser desagradável e por eles não quererem mudar, eles vão não só se opor, mas querer calar aqueles que repreendem. Em quase todo caso em que se faz necessária a repreensão, haverá alguns que deixarão, hoje em dia esse alguns está quantidade cada vez maior, né? Que deixarão de considerar que o Espírito do Senhor foi ofendido, sua causa vituperada. Esses se condoerão, esses se condoerão dos que mereceram a censura, por haverem sido magoados sentimentos pessoais. Olha só, eles vão ficar ali condoídos, eles vão ficar ali abalados porque com relação àqueles que mereceram a censura porque foram magoados sentimentos pessoais. Nossa, nossa, ele se sentiu ofendido com aquilo. Nossa, ela se sentiu, nossa, ela ficou muito chateada, ele ficou muito chateado com aquilo. Toda essa não santificada compaixão torna os que a manifestam participantes da culpa da pessoa reprovada. Então, eles estão cientes que houve uma repreensão, seja ela particular ou pública, assim como a Bíblia faz, e nós vemos, por exemplo, Jesus repreendendo Pedro publicamente, repreendendo escribas e fariseus publicamente. Nós vemos Paulo não só repreender, como escrever no seu livro que ele havia repreendido a Pedro na face, e não só a Pedro, mas aqueles que estavam junto com Pedro agindo em dissimulação. E ele alerta, quando ele vai escrever suas cartas, ele alerta nominalmente, escrevendo o nome das pessoas. Cuidado com fulano, com ciclano, com esse, com aquele. E aí ela diz: toda essa não santificada compaixão torna os que a manifestam, essa compaixão não santificada, faz com que essas pessoas que estão se manifestando dessa forma, de forma errônea, elas se tornam participantes da culpa da pessoa reprovada. Elas estão agindo para aumentar em si mesmos, além daquele ter a culpa, aquele que está agindo de forma errada, se condoendo do que não deveria, ele está carregando consigo a culpa da pessoa, óbvio, né? Você está defendendo o erro, né? Você está vendo que a pessoa ali está passiva de repreensão e você ficar defendendo, então você está defendendo o erro junto com ela. Percebe o problema que está acontecendo ali? Em 9 casos de 10, fosse o que sofreu a repreensão deixado sob o senso de suas culpas, deixado para refletir sobre suas culpas, haveria sido ajudado a vê-la sendo assim reformado. Ou seja, se não tivesse havido aquela intromissão prejudicial, aí o caso poderia ter sido diferente. Mas os que de forma intrometida e profana, se condoem, ou seja, sem motivo bíblico, sem motivo escriturístico algum, só porque ele acha que está errado, ele acha que deve deixar a pessoa fazer o que quiser, do jeito que quiser, né? Ele ou ela, né? Dão aos motivos do reprovador uma significação totalmente errônea, ou seja, o reprovador está fazendo aquilo que Deus quer e aquele que está defendendo o erro passa a ser visto como o que está fazendo a vontade de Deus. Sabe aquela coisa? Não julgue, não aponte o dedo, não fale do pecado, né? E aí a pessoa vai lá e ouve uma meditação. Não, olhe só porque você está fazendo de errado, não olhe porque o outro está fazendo. Ou seja, deixa o mundo ficar, né? Deixa o mundo ficar uma perdição, né? Deixa os roubos acontecerem, deixa os furtos acontecerem, deixa os estelionatos acontecerem, a corrupção. Afinal de contas, eu vou olhar só para mim, não vou olhar mais para o que o outro está fazendo, né? Bem como a natureza da repreensão e assim se doendo pelo que foi repreendido, o levam a achar, de forma errada, obviamente, a achar que foi realmente maltratado. Então, ou seja, ela está dizendo assim, se a pessoa fosse reprovada e ficasse ali, né, possivelmente ela enxergaria o erro. Mas quando ela tem um monte de gente defendendo como se não tivesse problema o que ela fez, não, segue como se tivesse acontecido nada, aí ela passa a achar que foi maltratada, que foi injusto. Seus sentimentos se insurgem em rebelião contra uma pessoa que simplesmente cumpriu seu dever.
Os que com fidelidade se desempenham de seus penosos deveres sob o senso da responsabilidade para com Deus, hão de receber-lhe a bênção. Deus requer que seus servos sejam sempre zelosos em fazer sua vontade. Na recomendação do apóstolo a Timóteo, exortos: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. E tem gente que só se prende no aspecto da longanimidade, mas esquece da doutrina. Esquece a forma de ensino que a própria Bíblia colocou. Ser longânimo não é mimar a pessoa. Jesus não foi longânimo porque ele repreendeu a Pedro e repreendeu duramente muitas vezes. Jesus não foi longânimo porque ele repreendeu os escribas e fariseus publicamente, chamou os líderes de sua época de sepulcros caiados, raça de víboras. Olha, façam o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem, porque eles falam e não fazem. Ou seja, eles estão agindo de forma hipócrita. Veja que é longanimidade e doutrina, ou seja, longanimidade, mas conforme o que está na palavra, nas escrituras. E tem gente que deturpa o conceito de longanimidade e acha que ser longânimo é ser uma pessoa que vai mimar a outra pessoa, deixar ela fazer o que quiser e falar de uma forma que não surta resultado, porque a pessoa não tem coragem de falar o que precisa ser falado. Finalizando então, será necessário reprovar e exortar, e alguns precisarão de ser incisivamente repreendidos, segundo o caso exigir. Ouvimos a alegação: eu sou tão sensível, não posso suportar a mínima repreensão. E ela diz o seguinte, dessas pessoas: o que elas falam e o que realmente está contido no que elas falam. Exprimisse essas pessoas devidamente o caso, ou seja, vamos analisar o que realmente elas estão querendo. Elas diriam assim: eu sou tão voluntarioso, tão presunçoso, de espírito tão orgulhoso, que ninguém me ditará o que devo fazer, ninguém me censurará. Reclamo o direito do juízo individual. Tenho o direito de crer e falar como me aprouver. Eu faço o que quiser, falo o que quiser, não estou nem aí, sou salvo pela graça, né? Deus é amor, né? Deus ama todo mundo, né? Não tem diferença se vai fazer a vontade dele ou não, ele vai tratar do mesmo jeito. Existe ainda outra classe que tem tido grande luz e convicções especiais e uma genuína experiência na operação do Espírito de Deus. E esse é com o que nós vamos finalizar, né? Mas as múltiplas tentações de Satanás os têm vencido. E por quê? Porque as múltiplas tentações de Satanás estão vencendo pessoas que têm tido grande luz e convicções especiais e até tiveram uma genuína experiência na operação do Espírito de Deus. Eles tiveram até. Lembra do que a Bíblia fala? Aqueles que, confiando na sua própria justiça, ou seja, confiando nas coisas boas que fizeram no passado, acham que a partir de um determinado ponto podem fazer o que é errado? Esse é o caso aqui. Acham que porque fizeram coisas boas no passado, aí eles podem chegar a um momento que eles podem tirar férias da obediência a Deus, né? Não apreciam a luz que Deus lhes tem dado. Não apreciam a luz que Deus lhes tem dado. Não dão ouvidos às advertências e reprovações do Espírito de Deus. Não dão ouvidos às advertências e reprovações do Espírito de Deus, tanto pela palavra bíblica, como pelas pessoas que Deus levanta para instruir a respeito da palavra. Acham-se sob condenação. Esses estarão sempre em desarmonia com o testemunho direto, porque o mesmo os condena. É desígnio de Deus que seu povo seja um, que tenham a mesma visão, tenham o mesmo espírito e o mesmo parecer. Isso não se pode realizar sem que haja na igreja um testemunho claro, definido e vivo. E o que ela coloca como testemunho claro, definido e vivo? É repreender quando tem que repreender. É usar a doutrina quando tem que usar. É não abrir mão do padrão bíblico para análise do que é certo, o que é errado. Isso é o testemunho claro, definido e vivo. Abrimos mão disso, estamos abrindo mão da vontade de Deus para a nossa vida. Te convido para uma oração final e que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por mais uma vez podermos falar um pouco mais da sua mensagem. Que o Senhor venha nos fortalecer e auxiliar em cada coisa que fizermos. Perdoa por nossas falhas e pecados. Nós imploramos que esteja conosco a cada momento, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo. Graça e paz. Maranata.